Vamos então já acionar nosso correspondente Luca Bassani para ele também poder trazer, mais atualizações sobre esse ataque a tiro sofrido por Donald Trump. Luca, muito bom dia para você. Você fala ao vivo direto da Europa, Queria também ouvir qual é a repercussão, Como que a Europa repercutiu esse caso, como tem sido amanhã por aí. Bom dia. Bom dia a você, Soraya, Marcelo, a todos que nos acompanham aqui neste domingo histórico. Realmente, os líderes europeus têm repercutido das mais diversas formas o atentado que sofreu Donald Trump. Principalmente, todos os aliados dos Estados Unidos muito preocupados que isso possa dar início a episódios de violência política nesta campanha eleitoral, que de fato já começou há alguns meses, mas tende a se intensificar durante os próximos dias, as próximas semanas, principalmente com mais debates que estavam... Perdemos o contato com o Luca, daqui a pouco vamos restabelecer então o contato com a Europa, com toda a repercussão, evidentemente, na Europa. Eu quero ouvir o Acácio Miranda. Acácio, até essa questão que envolve toda essa situação, de fato, deve mudar completamente aí os rumos agora, os compromissos de Trump e próprio Joe Biden. Infelizmente, aí uma disputa que já é tensa deve ter um grau muito maior, né, Acácio? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que essa circunstância vai pautar duas coisas nessas eleições. Primeiro, nós teremos um discurso mais voraz, um discurso mais violento, e os candidatos terão mais cautela em relação às suas agendas. Então, nós vamos acompanhar candidatos mais distantes do público, nós acompanharemos os dois candidatos cercados por uma maior quantidade de seguranças. Obviamente, isso também vai reverberar nos atos públicos feitos pelos entusiastas das duas candidaturas. Então, nós teremos menos comícios, nós teremos menos passeatas. Isso, obviamente, num país que é tido como referência da democracia mundial, isso nos entristece. Porque, no final das contas, por mais séria que seja uma disputa política, faz parte da festa da democracia a participação da população e dos entusiastas. E uma situação como essa acaba impedindo estes atos. E mais do que isso, nós tivemos algo parecido no Brasil em 2018. A violência contra o candidato também acaba estimulando atos de violência em relação aos seus eleitores, em relação aos seus entusiastas. Então, isso também fará com que a gente tenha uma campanha eleitoral mais violenta nos Estados Unidos. Vamos restabelecer contato com o nosso correspondente Luca Bassani, direto da Europa, para que ele traga, então, também as repercussões por lá. Luca, por favor. Agora o contato plenamente restabelecido. Soraya, bom dia novamente a você, ao Marcelo e a todos que nos acompanham nesse domingo histórico. Como eu já havia iniciado a minha fala em relação aos líderes europeus que têm olhado com muita preocupação esse episódio de violência política e o atentado sofrido por Donald Trump durante a tarde de ontem na Pensilvânia. Muitos acreditam que, considerando as próximas semanas, os próximos meses de campanha eleitoral intensa, onde há muitas convenções marcadas, muitos comícios, muitas viagens de ambos os candidatos, isso poderia abrir precedentes para outros episódios igualmente graves e perigosos que poderiam deixar a tônica desta campanha eleitoral não no campo das ideias, não no campo da discussão política saudável, mas no campo da violência. Então, muitos acreditam que isso possa intensificar, obviamente, todos os esquemas de segurança dos dois candidatos, isso é uma reação natural, mas também fazer com que muitos deles evitem se encontrar pessoalmente ou até mesmo comparecer em alguns debates, temendo pelas suas vidas, temendo que um atentado, algo desse tipo esteja sendo planejado também. Inclusive, muitos ressaltam que durante essas últimas semanas que o presidente Joe Biden tem sido muito criticado sobre a sua vitalidade, sobre algumas gafes cometidas, a certa lentidão de suas falas, que esse atentado de ontem pode de fato fazer com que os republicanos e os democratas se vejam em um ponto crucial da campanha e, mais especificamente, a cúpula do Partido Democrata seja obrigada
a, de fato, referendar Joe Biden da maneira mais rápida possível para que ele continue sua campanha ou tentar substituí-lo, considerando que os números, as pesquisas eleitorais em estados-chave acabam dando a vantagem para Donald Trump, principalmente após o ocorrido. Muitos, inclusive, levantaram alguns paralelos de como foi tranquila a troca do poder, se assim podemos dizer, que aconteceu no Reino Unido essa semana entre Rishi Sunak e Keir Starmer, muito cordial, tudo de maneira bastante tranquila, sem nenhum episódio de violência política, seja na campanha, seja após o resultado eleitoral. E os Estados Unidos, por serem também um país democrático, um país que é exemplo para o mundo ocidental e o mundo como um todo nessa questão da alternância harmônica do poder e das campanhas eleitorais não serem tão marcadas pela violência em si. Nós sabemos que há episódios desses na história, mas durante os últimos anos não foi o ocorrido, que isso poderia abrir precedentes. Muitos ainda esperam para dar qualquer tipo de declaração categórica em relação ao atirador, afinal ainda se avalia se era o que chamamos de lobo solitário ou se de fato era alguém relacionado a um outro grupo radicalizado, um grupo que é considerado de terroristas internos, terroristas domésticos, como eles nomeiam nos Estados Unidos, mas os europeus olham com bastante preocupação porque sabem que as eleições americanas são cruciais para o que acontecerá no mundo e, mais especificamente, na Europa durante os próximos meses, durante o ano que vem, quando nós temos uma guerra acontecendo no continente europeu, a guerra da Ucrânia, há mais de 2 anos, e que temos 2 candidatos com visões diametralmente opostas em relação a como resolver esse conflito. O presidente Joe Biden é a favor de uma ajuda militar e financeira constante à Ucrânia, enquanto Donald Trump é mais favorável à negociação com Vladimir Putin e à finalização da guerra o mais rápido possível. Não sabemos ainda quais critérios seriam utilizados para isso, mas de qualquer maneira isso interfere a vida dos europeus no financiamento da OTAN, cada um dos países. Nós sabemos do passado como o Donald Trump se colocou numa posição bastante ríspida em relação aos seus aliados, que precisariam pagar mais dinheiro para o bloco, enquanto Joe Biden teve uma visão um pouco mais histórica de apoiar os países europeus em um momento de dificuldade. Não bastando isso, tudo que acontece nos Estados Unidos pode reverberar no resto do mundo. Nós sabemos não só as tendências políticas, alguns temas de campanha discutidos, mas também, infelizmente, atitudes de violência, atitudes de crueldade política que podem ser observadas. Então, nesse momento, muitos temem que em algumas outras eleições que vão acontecer aqui no continente e no resto do mundo, isso possa fazer com que outros países, outras partes do eleitorado possam também se radicalizar, o que não seria positivo para nenhum país do mundo. Nós vamos ficar aqui acompanhando, vendo as novas declarações dos chefes de Estado e de governo aqui da Europa, além de pegar mais informações ao longo deste domingo sobre o próprio FBI, as investigações que acontecem dentro dos Estados Unidos, para saber como, de fato, uma falha de segurança tão grande propiciou um ataque a um ex-presidente norte-americano e também a um candidato dos mais competitivos na campanha atual. É algo que preocupa e que tende a mudar completamente como a campanha será encarada daqui para frente e como os candidatos deverão circular nos Estados Unidos, principalmente nesses estados-chave que podem decidir a eleição. Sem dúvida, Luca, atentados não são incomuns, né, nos Estados Unidos, e a gente está vendo que a violência já está marcando essa campanha. Luca, obrigada por enquanto. A gente vai seguir em contato ao longo desse Jornal da Manhã para você também trazer atualizações aí direto da Europa.